Shalom Igreja, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gotas de Orvalho. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto das Escrituras que com certeza vai trazer alívio para a sua alma. Amém? Se encontra aqui em Apocalipse, capítulo 22 e o verso 17, e diz assim: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Esse texto é um texto muito sério e muito abrangente para os nossos dias e central da nossa fé. Quando fala a respeito de bebermos de graça da água da vida, está falando a respeito de recebermos a vida do Espírito em nosso próprio espírito, que só vem através do sacrifício de Jesus, ou seja, todo aquele que crê é selado pelo Espírito e recebe a vida do Espírito, bebe de graça da água da vida. A água da vida se revela através do Evangelho, das boas novas de salvação. Um outro texto específico em que clareia melhor a isso é assim, Mateus 11, 28, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui fala claramente a respeito de uma instrução que nós chamamos de evangelho, que o próprio Senhor Jesus, quando esteve na terra, completou, porque o evangelho já vinha sendo pregado desde o início, desde Adão. O evangelho do reino, o evangelho da salvação. Esse evangelho já vinha sendo pregado, mas Jesus completou, trouxe a revelação completa a respeito dessa mensagem. E mediante esse texto que nós acabamos de ver, nós observamos que todo aquele que tem sede, venha ao Senhor. Sede do quê? Sede de alívio, alívio para a consciência, uma consciência sobrecarregada e oprimida com o pecado, uma consciência sobrecarregada com as coisas deste mundo que sufocam a alma, aprisionam a alma, oprimem a alma e faz com que a vida seja simplesmente uma existência vazia, sem propósito, sem significado. Mas quando nós ouvimos a palavra do Senhor e nos aproximamos de Deus, confiando que Ele tem a água da vida, tem a mensagem para nos saciar, para preencher a lacuna e o vazio que existe em nossos corações. Então nós observamos que uma mudança radical acontece, que não estamos mais sozinhos, que o Espírito de Deus passa então a viver em nosso espírito e se torna a própria vida dentro de nós. E todo aquele vazio e todo aquele abismo que existia dentro de nós, que trazia insegurança, que trazia solidão, que trazia orfandade, que fazia com que pensássemos que estávamos sós, sem significado para a existência, sem propósito, sem esperança de vida, sem esperança de ver Deus. As Escrituras dizem, sem esperança de ver Deus. Tudo isso fica para trás, porque o Espírito Santo nos convence quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo que há de vir. Mas ele também nos mostra que em Cristo nós fomos reconciliados com Deus, e então temos paz com Deus. Então eu gostaria de enfatizar esse texto. O Evangelho é de graça, a água da vida é de graça. Se estão cobrando de você para apregoar o Evangelho, saiba que você não está no lugar correto e não está vivendo a vida correta com Deus. Esses lugares que cobram, pessoas que cobram. Eu vejo as Escrituras falando a respeito do apóstolo Paulo, que ele trabalhava de dia
e de noite, se assim fosse necessário, para não se tornar pesado aos irmãos. Ou seja, ele fazia de tudo para não se tornar uma pedra de tropeço ao Evangelho, para compartilhar o Evangelho, as boas novas de salvação, esta água da vida. O texto diz claramente que os apóstolos buscam as pessoas e não o que as pessoas têm. Então, se um evangelho distorcido está sendo apregoado a você e tem sido colocado somas para que você, condições somáticas, condições em dinheiro, em posses, em alguma coisa, isso é pedra de tropeço e esse não é o evangelho. O evangelho de Jesus, o evangelho de Deus, o evangelho do reino é que o próprio Deus trouxe salvação e ele a concedeu ao ser humano de graça. O que você precisa fazer é receber pela fé, simplesmente confiar em Jesus e você certamente receberá essa água da vida, que vai passar a ser a vida dentro de você. As Escrituras falam a respeito do rio da vida do Cordeiro, que flui do trono. Este rio da vida do Cordeiro não é outra coisa senão o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que eu e você recebemos quando nós confiamos em Jesus e no que Ele fez no Calvário. E isso nos é imputado como justiça. E a partir de então somos justificados diante de Deus e temos paz. É simples assim. Basta confiarmos. Uma outra tradução para crer é confiar, é fidelidade. Então nós vemos ali algo de suma importância que não pode faltar na vida de uma pessoa, que é uma fé ardente, uma confiança ardente. A fé, pelo que eu entendo nas Escrituras, o termo confiança, a confiança ela tem alguns estágios, se não me engano 2 ou 3 estágios, está lá em Salmo, que diz assim: confia no Senhor, descansa no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Então, quem confia, descansa. Somente quem confia de verdade, descansa, repousa. E ali é um código em que está dizendo nesse texto, porque quem confia entra no repouso que o Senhor preparou. Esse repouso é no Senhor. Então, o descanso que o texto das Escrituras diz assim, ainda resta um descanso. Esse descanso ele é encontrado em Jesus. Quando eu e você adentramos para ser parte do corpo de Cristo, encontramos descanso para as nossas almas e repousamos dos nossos trabalhos. Sabe por que dos nossos trabalhos? Porque as Escrituras dizem assim, perguntaram ao Senhor, mestre, o que havemos de fazer para realizar as obras de Deus? E o Senhor ele respondeu, a obra de Deus, não no plural, a obra de Deus no singular, é que creiais no Filho de Deus. Então, que confiemos no Filho de Deus e vivemos em relacionamento íntimo para com Ele. E as demais coisas serão acrescentadas e serão realizadas. Tudo parte na nossa vida, na nossa jornada, com o princípio fundamental, com a base fundamental de crer no Filho de Deus. Esta é a obra de Deus que o Senhor almeja de nós. Primariamente, que creiamos no Filho de Deus e que isso se torne fundamento para a sua vida. E saiba que tudo que o Senhor realizou para a minha e a tua vida, para nós foi oferecido de graça, embora custou muito caro para Ele. Amém? Em nome de Jesus, fico com esta palavra abençoada para a sua vida. Se inscreva no canal aí, Gotas de Orvalho. Ative o sininho das notificações aí para você receber as porções da palavra de Deus. E com certeza você vai ser abençoado e vai ter uma nova perspectiva a respeito daquilo que o Senhor deseja para mim e para você. Em o nome de Jesus. Amém?